A paz do Senhor, parceiros do canal, a paz do Altíssimo Deus, para todos quanto me assiste pela primeira vez, que o Deus eterno que instituiu o matrimônio e a família esteja derramando das suas copiosas bênçãos em Cristo Jesus sobre os relacionamentos conjugal e familiar de todos os casais que se tornaram parceiro do canal, mas também de todos aqueles que me assistem no momento. Todos nós somos sabedores que a instituição casamento foi criada pelo eterno Deus. Também sabemos que ela não desce pronta do céu quando nós contraímos ali o matrimônio. É uma construção. E sendo uma construção, ela pode também ser destruída por algumas situações. Entre elas, a língua. Eu vou ler um versículo da palavra de Deus e, baseado neste versículo, estarei trazendo uma palavra de Deus de advertência para todos nós no momento. Em Tiago, capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus diz assim: a língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. O tema que eu trago hoje é um tema muito sério. Eu gostaria que você, esposa e esposa, assistisse o vídeo todo para que você venha a ter consciência de algumas atitudes que você está tomando através da sua língua que pode destruir o teu relacionamento conjugal. Minha língua pode destruir meu casamento. E quando eu falo de língua, eu estou falando de palavras. Existem palavras que nós pronunciamos no relacionamento conjugal, às vezes na ira, na raiva, no momento em que nós não controlamos o nosso eu, que atinge o cônjuge como um torpedo que atinge um navio. E esse é o cuidado que nós precisamos ter. O desejo de Tiago aqui era mostrar aos seus leitores que a vida cristã tinha que ser vivida de tal forma a ser testemunho na fé, mas isso não quer dizer que nós não podemos aplicar esse versículo ao contexto da vida conjugal. Tiago fala sobre a importância de se dominar, ter domínio próprio, ou seja, dominar a língua como testemunho de uma vida compromissada com Deus, como um testemunho de uma vida onde Deus se faz presente na própria vida da pessoa e no seu relacionamento conjugal e familiar. Muitas pessoas estão se gradeando dentro do próprio lar através de palavras, né? Um agredindo o outro com palavras. E isso nós precisamos ter muito cuidado, porque isso traz feridas na alma. Feridas que muitas das vezes não são saradas e está lá dentro. E por fim pode chegar até a destruição do casamento. Existe muita área na nossa vida para que precisamos pedir a ajuda de Deus para nos desbruçar ou para não destruir o relacionamento conjugal. Existe muita áreas na vida que nós precisamos controlar pelo poder do Espírito Santo. E uma delas é esse membro que, apesar de ser pequeno, está no nosso corpo, mas pode destruir todo um relacionamento conjugal, toda uma família. E nós precisamos ter muito cuidado com as palavras. Nossas palavras têm poder de matar ou para dar vida ao nosso relacionamento conjugal. A palavra tem poder de matar um casamento. A palavra tem poder de abençoar um relacionamento conjugal. Você pode abençoar sua esposa com as suas palavras, mas também você pode amaldiçoá-la. Você pode amaldiçoar o seu esposo, mas também pode abençoar com palavras. E nós precisamos ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Em Éfeso, capítulo 4, verso 29, diz assim: nenhuma palavra tórpia, eu vou dizer o significado da palavra tórpia, saia da boca de vocês, mas apenas a que pode ser útil para edificação do outro, conforme a necessidade, para que conceda graça a quem a ouve. Nenhuma palavra tórpia saia dos seus lábios dentro do relacionamento conjugal. Seja tolerante,
Seja paciente no meio das adversidades, da angústia, porque todo relacionamento conjugal passa por isso. E eu fui pesquisar o que significa a palavra tórpea. A palavra tórpea, ela vem do latim turpis. É algo nojento, preste bem atenção, é algo nojento, indecente, infame, impulsivo e insulta os bons costumes e depravado. Ou seja, é uma palavra muitas das vezes até depravada aqui no contexto e que insulta os bons costumes, ou seja, um bom costume de um relacionamento saudável e feliz. Como pode ter você um relacionamento com a sua esposa ou a esposa com o esposo se vocês não vêm dominar o seu eu, o seu temperamento e muitas das vezes com palavra agredir o outro? A maldição e a prajegar é algo que Deus não quer que nós venhamos a fazer. Não é uma atitude boa. Deus quer que usemos nossas palavras para abençoar e edificar. A minha palavra tem que ser de edificação na vida da minha esposa, na vida dos meus familiares. A minha palavra deve ser de encorajamento no meu relacionamento conjugal e não de maldição na minha esposa. E eu preciso ter muito cuidado, não para machucar e destruir. A minha palavra não deve ser para machucar. E quantos cônjuges estão feridos, machucados com palavras do outro? Quantos esposos não estão com suas esposas dentro de casa, muitas das vezes machucada, ferida na alma, ela não diz, mas ela não está bem, está vivendo um momento de aparência, porque o esposo ora diz que ama e ora prova que não ama, através de palavras que mais parece um torpedo lançado pelo um submarino, que vai de encontro ao navio. Lembre-se que quando eu lanço a palavra, se é uma palavra pejorativa, de maldição, que machuca, ela vai como um torpedo na mente da pessoa a qual eu lancei. Então, muitas das vezes, nós temos que ter cuidado com a palavra para não machucar, não destruir a outra pessoa. Nossas palavras devem ser refletidas ou refrisadas ou pautada no amor de Deus, no amor de Deus. A palavra tem poder? Eu pergunto para você, tem poder? Lembramos que o universo foi feito pelo poder da palavra de Deus. Aí você diz assim para mim, mas pastor, ele é Deus eterno, mas a palavra continua tendo poder. Quando eu digo para alguém um bom dia, essa palavra vai entrar na mente da pessoa e aquela pessoa vai entender que aquele dia vai ser bom para ela. Mas se eu digo para ela que ela vai ter um dia péssimo, ela pode trazer, personificar aquela palavra na vida dela e com isso ser um dia ruim. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. A palavra tem poder. O que dizemos pode afetar o seu cônjuge de maneira destrutiva. O que eu falo, eu posso afetar a minha esposa de maneira destrutiva na vida dela. Por isso devemos ter cuidado com o que dizemos e evitar prajegar e amaldiçoar. Temos que ter muito cuidado. Quantas mulheres zangadas com o esposo, na hora que ele sai de casa, ela amaldiçoa ele. Tomara que tu sofra um acidente. Ora, meu irmão, se tu lança essa palavra, quem é que vai ouvir? Satanás. E Satanás vai entender que ele agora tem autoridade, porque você deu legalidade a ele pelo poder da palavra para que ele faça isso com o teu esposo ou com tua esposa. Meu santo, em nome de Jesus, tenha cuidado com o que você está dizendo para a sua esposa. Tenha cuidado com a palavra que você lançou, esposa, para o teu esposo. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago, ainda no mesmo texto, capítulo 3, verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão dentro do corpo, pequeno, olha o tamanho, bem pequenininho, né? Mas se vangloria de grandes coisas, se gaba, se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por um simples fagulha de fogo. Um grande bosque, preste atenção, vem para cá, olha aqui. Um palito de fósforo, ele é pequeno, insignificante. Mas se você colocar ele
acender ele e jogar em um terreno onde o mato estiver seco, vai pegar fogo todo o mato. Consequentemente, é uma palavra lançada. Você pode lançar uma palavra de maldição para a tua esposa, na tua família, dizendo: tu não presta, tu não é capaz, e com isso destruir toda a vida daquele cidadão durante toda a trajetória da vida dele. Durante toda a trajetória da vida dele. Nossa língua pode ser usada, por exemplo, olhe para cá, por exemplo, eu posso usar minha língua para dizer: meu bem, eu te amo, tu estás linda, maravilhosa. Meu bem, tu és a pessoa mais importante da vida. Minha querida, está ao teu lado, eu me sinto bem. Olha que palavras. Palavras que vai como flecha, como torpedo, mas não para destruir, para construir. Agora, olha o outro exemplo. Ela pode também ser usada, por exemplo, para dizer: você não presta. Tu não presta, minha esposa. Tu não presta, meu esposo. Ou: você é um atraso na minha vida. Eu me arrependo de ter casado contigo. E muitas das vezes essas palavras são no momento de raiva, de ira, aonde você não tem paciência, está impaciente, intolerante. Por isso que há aqui algo muito importante na Bíblia, que é o domínio próprio. É o domínio próprio, é o fruto do Espírito, a temperança. Nós precisamos dominar o nosso eu. Se eu não domino as minhas palavras, se eu não tenho controle nas minhas palavras, eu vou me perder na vida. Vou destruir a amizade, vou destruir relacionamento, vou destruir o meu casamento, vou destruir o meu relacionamento familiar. A palavra destrói, para onde ela vai destruindo, assim como o fogo. Assim como o fogo destrói. Então nós precisamos ter cuidado. Também pode ser usada, por exemplo, como eu disse, para construir. Agora em Tiago, capítulo 3, verso 9 e 11. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. Com a língua, tu, servo de Deus, vai para a igreja, glória a Deus, aleluia, santo Deus. Mas com essa mesma língua, tu lança um torpedo quando chega em casa, para amaldiçoar os teus filhos, para amaldiçoar a tua esposa. Aqui ele diz algo interessante: da mesma boca procede bênção e maldição. Da mesma boca, da mesma língua aqui, eu posso proferir palavras de maldição e de bênção. Agora, olha o que Tiago diz: meu irmão, não pode ser assim. Não deve ser assim. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Ora, meu amado, preste atenção. Se tu é filho de Deus, e o meu canal está voltado para filho de Deus, para homem compromissado com o Evangelho, para mulher compromissada com o Evangelho, mas também para pessoas que ainda não aceitaram Jesus, preste atenção, mas principalmente servo de Deus. Como é que tu louva a Deus, engrandece o nome do Senhor na tua casa, mas dentro do teu lar, as tuas palavras são ofensivas para a tua esposa, da esposa para o esposo, amaldiçoa todo mundo, sogra, sogra, e vai entrando todo mundo. E aí tu diz que é servo de Deus? Tenhamos cuidado, meu irmão, vamos em frente. Contas feridas, olhe para cá. Contas feridas, o esposo e a esposa estão deixando no outro com palavra ofensiva. Eu disse antes que tem esposa dentro do lar amarga, que não sorri, que não tem paz, que não tem alegria, porque o esposo é boçal, é grosseiro com ela, fere ela com palavras, fere ela e de noite às vezes quer ter relações sexuais, fere ela, diz que ama na frente das pessoas, mas dentro de casa é um Hitler, não é isso? Quantas doenças são de cunho psicossomático, quase não sai a palavra aqui, quantas doenças está dentro do lar, e que são muitas das vezes questão de ferida na alma, são doenças manifestadas no físico, mas a sua origem está na mente, aqui, com o que houve, nas emoções que foi causada por palavras no momento de intolerância, quase não sai, intolerância e impaciência. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 16, 32. Melhor é o homem paciente, tolerante, do que o guerreiro,
Mais vale controlar o teu espírito do que conquistar uma cidade. Quantas pessoas estão em uma casa linda, no mármore, carro na garagem, conta bancária, mas dentro de casa é um campo de guerra. Eu não estou dizendo que pode acontecer também de a pessoa ter muitas coisas e está bem, mas tem gente que tem tanta coisa e não tem nada, que é a paz dentro do próprio lar. Estão se gradeando, brigando com palavras ofensivas, agride o outro com palavras e às vezes passa até para agressão física. Provérbio, capítulo 16, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, como nós já lemos aqui, melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Cuidado com as palavras, além de fazer bem a nós mesmos, faz bem ao principal, que é o nosso cônjuge. Quando você lança uma palavra de bênção, essa palavra retorna para você de bênção. Existe uma lei chamada lei do retorno. A palavra de Deus diz algo interessante: faça ao homem aquilo que você gostaria que ele fizesse. Faz para a tua esposa, para o teu esposo, aquilo que gostaria que ele trouxesse de retorno para ti. Por último, eu sei que o vídeo ficou comprido, mas é muito importante. Precisamos controlar a nossa língua através do Espírito. Controlar temperamento, personalidade não é fácil. É o Espírito Santo de Deus que pode nos capacitar pelo fruto do Espírito, chamado domínio próprio. Muitos de nós viemos de contexto onde o pai brigava com a gente, né? E ali aprendemos muitas das vezes a ter um temperamento ruim dentro do próprio seio familiar. Mas ele pode ser moldado. Então nós precisamos buscar o Espírito de Deus e assim usar a língua para abençoar, edificar o nosso relacionamento conjugal e familiar. Não podemos semear através da nossa língua, nós podemos semear através da nossa língua, que é melhor falando assim, a paz, a harmonia, compreensão, tolerância, paciência e termos um lar abençoado em nome de Jesus. É fácil? Não. Mas você pode controlar o teu temperamento, pode controlar tudo que há em ti pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lembrando que o casamento é uma instituição divina. Se é uma instituição divina, procura ele. Procura ele. Quando você compra um carro, você não tem um manual para saber como funciona o carro? A Bíblia é o manual da família. E Deus é o Deus que instituiu o matrimônio. É só procurar ele, aquele que fez. Ele tem um manual, ele vai te ensinar. Em nome de Jesus. Que o Deus eterno tenha misericórdia de mim e de todos que faz parte do canal. Até que próximo encontro, se assim Deus nos permitir.